apesar do café da manhã entre Lula e Arthur Lira, a relação do governo com o Congresso, mas também é muito cedo ainda, Gustavo Uribe, 24 horas e você já quer resultados? Só dá um tempo para, pelo menos, para eles digerirem o café da manhã, meu amigo. Bom dia. O café nem esfriou, né? Ainda tá na xícara e a gente está cobrando, mas é que foi uma condição colocada, Rafael Colombo, pelo próprio presidente Lula. Ontem, o presidente Lula, reagindo a algumas reclamações de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pediu para que José Guimarães, o seu líder do governo na Câmara dos Deputados, marcasse um encontro com as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados. Mandou, inclusive, no grupo de WhatsApp dos líderes partidários da Câmara dos Deputados. Mas não teve muitas respostas. Muitos líderes partidários ficaram bastante frustrados com a conversa entre Lula e Lira, porque tiveram uma reunião depois deste café da manhã, depois da entrevista que Lira concedeu à CNN Brasil com o presidente da Câmara dos Deputados. E o diagnóstico dado por Lira é de que Lula se comprometeu com algumas mudanças, mas não com as mudanças que os líderes esperavam. Mudanças como, por exemplo, alterações pontuais na esplanada dos ministérios, mudanças como uma agilidade para a liberação, principalmente das emendas parlamentares, mudanças como uma participação maior de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na articulação política. Então, muitos deles não quiseram participar. E aí restou a José Guimarães cancelar o encontro. Eles avaliam que seria uma conversa com Lula apenas para fazer uma foto institucional, shaking hands, ou seja, nada concreto. E ficaram um pouco receosos de eles serem usados para dizer que agora sim a articulação política está resolvida. E para eles não está. Então foi um balde de água fria em Luiz Inácio Lula da Silva. Lula conseguiu um encontro com as lideranças do Senado Federal, mas a realidade no Senado Federal é completamente oposta à realidade na Câmara dos Deputados. E na entrevista que concedeu à CNN Brasil, o próprio Arthur Lira disse isso, que a configuração da esplanada dos ministérios foi muito feita levando em consideração o Senado Federal e os governadores do país, e não a Câmara dos Deputados. É por isso que é uma pressão cada vez mais crescente por uma reforma ministerial ou pelo menos por mudanças pontuais. Mas Lula tem resistido. Na conversa que teve com Lira, Lula sinalizou, por exemplo, trocas no Ministério do Turismo, onde está Daniela Carneiro, cujo marido, prefeito de Belford Roxo, era do União Brasil e passou para os Republicanos. Mas eles querem mais. Eles querem um ministério com mais bala na agulha. Apenas o turismo não contenta o União Brasil. Bom, vamos continuar acompanhando. Agora, tem deputado aí em Brasília para se reunir com o presidente Lula, Uribe? Tem alguns, porque hoje tem sessão da CPMI do 8 de janeiro, hoje tem a apresentação do pré-relatório da reforma tributária, porque não é o relatório final. Ontem eu fui conversar com o Aguinaldo Ribeiro, o relator, ele explicou que é um parecer do grupo de trabalho da reforma tributária. E aí deve ser um documento mais generalista para que depois seja apresentado o relatório final. Sim, há muitos, os líderes pelo menos estão todos aqui que se reuniram ontem com Arthur Lira, apesar de Arthur Lira ter permitido no começo da semana que nós tenhamos sessões que sejam virtuais e não sessões presenciais na Câmara dos Deputados.